Fazendo uma análise sobre os crimes de responsabilidade e o processo de impeachment, o nosso grupo faz uma análise do artigo 85 da Constituição Federal. Porém, antes de adentrarmos diretamente no corpo da lei, vamos primeiro dar uma analisada no conceito de impeachment e também nos exemplos históricos que aconteceram no nosso país. De acordo com a doutrina do professor Valber de Moura Agra, impeachment conceitua-se como a destituição do mandatário maior da nação na duração do seu mandato por ter incidido em crime de responsabilidade ou em crime tipificado em lei penal, e é uma forma jurídica de perda do cargo do chefe do executivo sem ser necessário recorrer à quebra da legitimidade democrática. A gente observa que a pena para crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pelo presidente da República são a perda do cargo, então, ou seja, o processo de impeachment, e também a inelegibilidade por 8 anos. No caso de crimes tipificados em lei penal, cometidos eventualmente pelo presidente da República, a pena será também a perda do cargo, então, ou seja, também o processo de impeachment, porém a inelegibilidade durante o período em que perdurar a sanção penal imposta. Então a gente destaca esses dois tipos de penas diferentes em relação a dois tipos de crimes diferentes que podem ser cometidos pelo presidente da República, e destacamos esse conceito do que é a palavra impeachment. Lembrando que a palavra impeachment surge primeiramente na Inglaterra em 1376, onde a Câmara dos Comuns apresentava acusações contra o rei e seus ministros, e a Câmara dos Lordes julgava essas acusações. A palavra impeachment, por sua vez, ela foi mais elaborada no contexto jurídico norte-americano, embora nenhum presidente dos Estados Unidos sofresse processo de impeachment ao longo da história. No caso do Brasil, nós temos dois exemplos de processos de impeachment. O primeiro deles aconteceu em 1992 contra o presidente Fernando Collor de Mello. Collor de Mello foi acusado de corrupção por meio de cheques fantasmas, e foi enquadrado também no artigo 85 da Constituição Federal e foi acusado de crime contra a probidade na administração. No crime de responsabilidade, perdeu seu cargo e ficou inelegível também por 8 anos. E o outro processo de impeachment que aconteceu ao longo da nossa história, aconteceu agora mais recentemente, em 2016, foi contra a presidente Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente da República diretamente pelo voto popular, que sofreu um processo de impeachment sendo acusada de um crime de responsabilidade de pedaladas fiscais, que trata-se de um crime contra a lei orçamentária. Dilma Rousseff também perdeu seu mandato, porém não recebeu a pena de inelegibilidade por 8 anos. O crime de responsabilidade são atos que atentam contra a Constituição e contra a probidade na administração pública. Apesar de ser chamado de crime, na verdade não há uma sanção penal, mas sim uma punição política. Por se tratar de uma infração, vai haver a punição por meio de perda de mandato ou cassação de direitos políticos. O sujeito ativo nesse tipo de crime vão ser os agentes públicos, agentes políticos, como o presidente da República, ministro de Estado, presidente do STF. Mas, se tratando da esfera federal, se tratando do presidente da República, o artigo 85 da Constituição Federal ele vai elencar quais são os tipos de crime que, caso o presidente cometa, ele responde pelo artigo 85 da Constituição. Formalizada a denúncia por qualquer cidadão brasileiro contra o presidente da República, compete à Câmara dos Deputados a análise e abertura do processo de impeachment. É importante destacar que a Câmara exerce um juízo político sobre os fatos narrados ao chefe do Executivo. O presidente da Câmara dos Deputados possui um grande poder, pois ele escolhe quando irá analisar o pedido, ele pode ainda indeferi-lo ou ainda, em caso de recurso, ele escolhe quando quer pautar. Se o presidente da Câmara dos Deputados achar que o pedido de impeachment procede, ele o aprova e solicita a instauração de uma comissão especial para análise da denúncia. A votação para a integração da comissão especial se dará por meio de voto aberto e é vetada candidaturas ou chapas avulsas. Emitido o parecer da comissão especial, a denúncia será encaminhada para o plenário da Câmara dos Deputados. Se houver 2/3 dos votos, ou seja, 342 votos favoráveis,
Dos 513 votos possíveis, o processo de impeachment será autorizado. Após passar pela Câmara, o processo de impeachment chega ao Senado, onde ele será dividido em 3 fases principais. Na primeira fase, chamada de juiz de acusação, o Senado recebe a autorização da Câmara e cria uma comissão especial para elaborar um parecer. Esse parecer vai ao plenário e os senadores decidem, por maioria simples e voto aberto, se a denúncia será admitida. Sendo admitida, o processo é oficialmente instaurado, passa a ser conduzido pelo presidente do STF e o presidente da República é afastado automaticamente do cargo por até 180 dias. Vale ressaltar que, mesmo que o presidente renuncie nesse momento, o processo ele continua até o fim. A segunda fase do processo de impeachment no Senado é o chamado juiz de pronúncia, que corresponde à etapa de instrução do processo. Aqui são colhidas as provas, ouvidas as testemunhas e garantida a defesa do acusado. Ao final, o plenário do Senado delibera novamente, também por maioria simples e voto aberto. Se entender que não há elementos, o processo é arquivado, mas, se considerar a acusação procedente, o caso segue para o julgamento. Por fim, a gente chega na terceira fase do processo de impeachment no Senado, chamado de juízo de mérito, onde, nesse momento, ocorre o julgamento definitivo. A condenação só acontece se houver o voto aberto de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 votos. Se condenado, o presidente perde o cargo e fica inabilitado por 8 anos para ocupar funções públicas. Essas 2 penalidades são independentes, então mesmo que haja renúncia, a inabilitação ainda pode ser aplicada. Já em caso de absolvição, nenhuma sanção é imposta. Em resumo, o processo do Senado funciona em 3 etapas: acusação, pronúncia e julgamento, unindo a dimensão política com garantias jurídicas para assegurar tanto a responsabilização quanto o devido processo legal.